Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Reis, no capítulo, não, 2 Reis, capítulo 1, no versículo 1, mas eu vou dar uma resumida aqui no 22, como eu prometi, né? Falarei um pouquinho da morte de Acabe, do reinado de Josafá em Judá e falarei também do reinado do filho de Acabe depois da morte dele. E aí eu vou entrar já em 2 Reis, falando de Elias que confronta Acasias, o filho de Acabe, porque nós sabemos, né, que a liderança de Acabe não foi boa e seu filho seguiu tudo que o seu pai fazia, né? Então vocês vão acompanhar aqui comigo, né? Para quem já está acompanhando aí, sabe que eu estou falando, pregando sobre 1 Reis, 2 Reis, né? Até o momento que eu senti no coração de pular para outra palavra, mas a princípio eu estou focado nessa palavra aqui. E vamos falar um pouquinho aqui dessa passagem, né? Então Acabe juntamente com Josafá, né, foi, né, enfrentar os adversários, né? Então ele foi até Ramote de Gileade, né? Ele foi ao encontro desses adversários, né? Porque como o Elias tinha falado para ele que ele iria morrer se ele fosse, mas mesmo assim ele foi porque ele acreditou mais no profeta de Baal, que garantiu que ele fosse. Então antes de ir, Acabe, ele conversou aqui com Josafá e falou assim: olha, eu vou ficar escondido aqui, né? Eu vou ficar aqui disfarçado, né? Mas você vai ficar com seus trajes reais, né? Eu vou ficar disfarçado aqui na batalha, mas você vai continuar com seus trajes reais, né? Mesmo assim, não adiantou ele se esconder. O plano dele não deu certo e nós já vamos pular aqui para o 31, né? Enquanto o rei da Síria tinha dado a seguinte ordem aos 32 comandantes dos carros de guerra, né? Ataquem somente o rei de Israel. Então, já foi dada uma ordem que os assírios queriam somente atacar o rei de Israel, não queria nem o Josafá. Você vê que o inimigo já queria tragar Acabe. Por quê? Porque o inimigo, né, ele queria de qualquer forma Acabe, ou seja, quem está errado, quem não está na presença do Senhor, né, o diabo sabe, aqueles que estão sujos, aqueles que dão brecha para ele, o diabo estava querendo ele. O inimigo falou: olha, não, aí ó, não lutem contra ninguém mais, né? O rei da Síria disse assim: ó, vocês não vão lutar contra ninguém mais, somente contra Acabe, né? E quando o comandante de carro de guerra sírios viram Josafá e seus trajes reais, foram atrás dele. E o rei de Israel disseram: contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Então o soldado sírio disparou, né, uma flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre juntos e as suas armaduras. De volta, tire-me daqui. Então essa flecha foi assertiva, né? Acertou no rei Acabe, onde ele estava disfarçado e escondido, né? Imediatamente Acabe falou para tirar ele daquele lugar, né? Ele disse para aqueles que estavam conduzindo o carro, né? E ele disse assim: olha, eu estou gravemente ferido, vamos sair daqui. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia. O rei permaneceu em pé, apoiado no carro, ou seja, as guerras estavam ali numa violência só e ele continuava em pé ali do lado do carro, né? Gravemente ferido, né? E aqui vem dizendo que o sangue do seu ferimento escorria para o piso do carro e ao entardecer ele morreu. Então ele não aguentou, o sangue já estava saindo demais, pois ele estava ferido. E quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre os seus soldados: estamos perdidos, volta para casa, né? E assim o rei morreu, seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali, né?
Seu carro de guerra foi levado junto ao tanque de Samaria. Os cães vieram e beberam o sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Então, se cumpriu o que o Senhor tinha dito, né? Que Acabe ia morrer e os cães, né? Iam lamber, né? O sangue dele. Aqui está dizendo. E os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo que ele fez, incluindo o palácio de Marfim e a cidade que construiu, estão escritos no livro de Reis. Né? Então, ele foi sepultado com seus antepassados. E aqui a Bíblia vem dizendo que quem foi o sucessor de Acabe, liderou Israel, foi Acasias, seu filho. Né? Então, Josafá também passou a reinar em Judá. Vamos passar essa parte aqui, né? Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados. Depois que Josafá morreu, né, Acais continuou liderando lá, Acasias continuou liderando Israel e ele fez o que desagradava ao Senhor, continuava nos seus pecados e servindo outros deuses, né? Ele fez tudo que os seus pais fez, né, de errado, continuaram lá dando mau exemplo, né? Levando a Israel a pecar, serviu a Baal, adorou, provocando a ira do Senhor. Então nós vemos que estava perdido, o povo estava ali perdido, né? Tinha ninguém ali que temia Deus para estar liderando ali e instruindo o povo. E aí já vamos entrar aqui em 2 Reis, né? Que vem falando aqui de Elias, que estava confrontando Acasias, porque ele, de vez de consultar o Senhor, ele foi consultar Baal. E o Senhor imediatamente fala lá para Elias, manda ir ao encontro dele. Vamos ver aqui no versículo 1. Depois da morte do rei Acabe, a terra de Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela graça de um cômodo no terraço de seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Ele enviou mensageiros ao templo de Baal-Zebub, né, deus de Ecrom, para saber se iria se recuperar. Então, nós estamos vendo aqui que o rei ele caiu no terraço lá da sua casa, né? E ele ficou gravemente ferido. Então, ele consultou, né, o Deus de Ecrom, né? E aqui vem dizendo assim, ele queria saber se ele ia se recuperar, se ele ia ficar bom, né? Mas aí o anjo do Senhor foi lá disse para Elias assim, olha, vai ao encontro lá do mensageiro do rei, que foi ao encontro dos deuses Ecrom, né, querendo saber, querer uma resposta para passar para o rei, vai ao encontro desse mensageiro e passa tudo que eu estou falando para você, porque vai chegar lá e ele vai passar essas informações para o rei. Então Elias foi ao encontro desse mensageiro e falou para ele assim, olha, acaso não há Deus em Israel? Porque vão consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom. Por isso, assim diz o Senhor, você nunca mais vai se levantar da cama onde está, certamente morrerá. Então Elias partiu, né? Quando esse mensageiro chegou até o rei, né, para falar para ele, ele disse assim, ué, por que voltaram tão depressa? Eles responderam, olha, um homem veio ao nosso encontro e nos instruiu, né, a voltar para o rei, para dar essa mensagem. Então, por isso que chegamos aqui, né, cedo. E ele disse as seguintes palavras, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que enviou esses homens para consultar Baal, Zebub, o deus de Ecrom? Por isso nunca mais vai se levantar dessa cama, certamente morrerá. Então Deus ficou irado, né? Como era um homem que anunciou essa mensagem? Perguntou o rei. Não, ele falou, me explica aqui, como que me dá mais detalhe desse homem que veio aí no nome do Senhor dizer isso. Aí ele deu todos os detalhes, aí o Acasias, né, ele falou assim, não, é Elias, vai lá, pode mandar chamar Elias, chama ele até mim aqui agora, que eu quero conversar com ele, né, igualzinho o pai dele, não estava aceitando a advertência do Senhor, né, queria continuar andando no caminho errado, né? E ele veio dizendo assim, em seguida enviou um capitão do seu exército com 50 soldados para prender Elias, ou seja, Elias estava fazendo bem. Elias, por falar a verdade,
né? Queriam prender, queriam matar Elias por ele falar o bem, por ele estar abrindo os olhos do rei, por ele estar ali querendo ajudar, né, a esse povo que estava na escuridão para voltar para a luz, né, para sair da rebeldia. Então, os rebeldes sempre vai manifestar. Quem está fazendo coisas erradas vai sempre manifestar porque sabe que está errado, sabe que que está errado e não quer que ninguém vai lá e mostre a verdade, mostra que Deus está disciplinando, eles querem continuar no erro, eles não querem fazer o que agrada o Senhor. E aqui está dizendo que quando eles encontraram Elias sentado no alto do monte, o capitão lhe disse assim: homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco. Então Elias, o homem de Deus, de oração, ele já sabia o que aqueles homens estavam fazendo ali. Ele sabia que Acaz já estava com má intenção de levar, de prender, de querer matar ele, por ele estar ali, né, repreendendo ele do erro que eles estavam praticando, né? O diabo não queria que ele se consertasse, era a verdade. O diabo quer que eles viessem viver no engano, viessem estar ali agradando o inimigo, o pai da mentira, né? Mas ele não podia se calar porque ele era a boca de Deus e boca de Deus é para falar a verdade, não é para ficar calado. Se ele estava liderando o povo de Israel, ele sabia que o povo de Israel tinha promessa e ele estava ali, teria que se consertar para poder levar os planos de Deus avante. Então, não adiantava calar Elias, né? Porque Elias era o enviado do Senhor para levar a palavra de Deus. E ele estava ali o tempo todo, o Senhor mandava, ele ia lá. Então, Deus estava o tempo todo guardando o profeta Elias. E aqui vem dizendo assim: e Elias respondeu para o capitão: olha, se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Então desceu o fogo do céu, matou todos eles. Ou seja, se eu sou homem de Deus, que o fogo de Deus caia aqui agora e destrua você e esses 50 soldados. Então, imediatamente aconteceu conforme ele profetizou, conforme ele falou, né? Porque as intenções deles não era boa, né? Era má, né? Porque sabemos que a mãe de Acasias, que manipulou, que agiu com tanta perversidade, juntamente com Acabe, você vê que a maldição que estava na vida deles vieram para os filhos que estavam liderando, né? Que foi passando o reinado, né? Quando morria, o outro filho vinha e tomava posse, né? Até chegar um momento que não teria mais filho, então seria outro que entraria no trono para assumir Israel. E aqui vem dizendo que depois o rei Acasias viu que o soldado não tinha chegado, então enviou outra vez para que viesse chamar o Elias para ir ao encontro de Acasias. Mas só que neste momento o Elias fez a mesma oração que fez na primeira. Naquele momento, quando ele orou, ele falou com Deus, o fogo desceu, consumiu aqueles homens que estavam ali com a má intenção. E mais uma vez, né, eles enviaram mais outro soldado, mensageiro, e falou assim para ele: olha, eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu, destrua você e seus 50 soldados, aí tal. Aí consumiu. Pela terceira vez enviou um capitão com 50 soldados, e o capitão ajoelhou diante de Elias, pedindo misericórdia, pedindo para ele descer, que o Senhor dele queria falar com ele, e pediu para que poupasse a vida dele, não matasse ele, porque ele estava ali enviado, mas ele não desejaria mal, tal. E aqui vem dizendo que Elias fez a mesma oração, né? E o fogo caiu lá. O Senhor disse para Elias: Elias, desça com ele e não tenha medo, né? Aí Elias foi, né? Desceu depois desse apelo, né? Cadê?
Não, depois desse terceiro episódio, né, ele desceu, porque o anjo do Senhor autorizou ele descer, né? E falou para Elias, Elias, não tenha medo não, desce com eles. E ele desceu. E assim, Elias se levantou e desceu, e foi falar com o rei. Quando ele desceu, ele foi falar com o rei, né? Elias disse ao rei, assim diz o Senhor, por quem enviou mensageiro para consultar Baal e Zebubi, o deus de Ecrom? Acaso não há Deus em Israel? Por isso você nunca mais se levantará da cama, onde está, certamente morrerá. Então Acasias morreu conforme o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Acasias não tinha nenhum filho para reinar em seu lugar, de modo que seu irmão Jorão foi seu sucessor. Isso aconteceu no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá e de Judá, né? Então nós estamos vendo aqui que a palavra se cumpriu quando ele foi lá, né, e avisou, né? Foi falar com o rei e o rei morreu. Então quer dizer, aqui vem dizendo que Elias confronta, porque a palavra de Deus sempre vai de encontro ao coração, né? Quando a pessoa está na escuridão, está na desobediência, está longe do Senhor, quando a palavra de Deus vem, ela vem confrontando. Por quê? Há um confronto espiritual da carne e do espírito, porque a carne, ela vai rejeitar a disciplina, ela vai rejeitar, porque está incomodando. Quando a palavra vem, que é para limpar, para transformar, e muitas vezes aquela palavra vai ser dura, aquela palavra vai de encontro para libertar e transformar, e o inimigo sabe, né? Aí fica aquela confusão, né? Fica aquele reboliço, aquele confronto, o inimigo fica ali, só falta manifestar, porque é o mal que está atuando, que está agindo e que vai sair, porque através da palavra, naquele momento, a libertação está acontecendo. O mal que está alojado, que está escondido, começa a cair por terra, né? Então, na hora da palavra, tudo acontece, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus que tem poder, é ela que vai esmiuçando, ela que vai quebrando o jugo, o laço, ela que traz vida, ela que traz existência, aquilo que não existe como se já existisse. Então, nós lançamos ela e o poder de Deus vai entrando em ação. Nós perseveramos, permanecemos firmes e ela que vai agir. E o nosso dever é crer, é confiar no Senhor. E nós sabemos que a palavra indo de encontro, a escuridão vai ter que sair, porque a luz está entrando para iluminar, para trazer vida e trazer restauração. Então, é um confronto, né? Elias confrontou Acasias e nós sabemos que o confronto, né, da carne e do espírito não é fácil, né? Mas quando se há um coração aberto para aceitar os mandamentos do Senhor, ali Deus vai entrar, ali Deus vai poder fazer o que você não pode, né? Vai dando força, vai ajudando a pessoa. Mas quando o coração está duro, fechado, esse confronto vai cair como uma revolta, né? A pessoa vai manifestar achando que está fazendo algo de errado para ela, porque está falando da vida dela e ela se manifesta com raiva, com fúria, porque ela acha que é para ela, mas não é, porque é o demônio, é o mal que está agindo na vida dela, que vai estar saindo naquele momento. Então, está manifestando mal. Então, nem ela mesma sabe porque ela manifesta, porque ela tem aquela reação contrária, aquela reação adversa, aquela reação de muitas vezes querer bater no pregador, de querer falar muitas coisas para o pregador. Por quê? Porque naquele momento é o Espírito Santo que sonda, que conhece o coração, é o Espírito Santo que sabe onde tem que mudar, é o Espírito Santo que conhece, sonda os corações e precisa acertar esse coração, né? E o diabo sabe que essa libertação está chegando, que a cura está chegando, que o mover do Espírito Santo está trabalhando. Então, muitas coisas acontecem. Muitas pessoas já presenciaram, né? Eu já presenciei em momentos que o pregador prega a palavra de Deus e na hora o diabo tira a pessoa dentro da igreja e leva ela para a rua. Uma fúria que quem não entende vai achar que é normal, mas quem está ligado
vai perceber que o diabo está arrancando da igreja para matar ela, para levar ela e matar ela lá na rua. Ainda mais, pensei muitas vezes, tentei ajudar muitas pessoas que na hora da palavra ela se levanta e vai para a rua, e a gente sabe que a luta ali é espiritual, a pessoa só quer saber de ir para a rua, não quer dar ouvido a ninguém, ela quer correr, ela se transforma, a mão dela fica para trás, o semblante dela já não é igual, é diferente, então a gente sabe que a pessoa está possessa, tem um mal atuando, e na hora a gente faz ali naquele momento aquela oração, e o diabo manifesta, aí declara ali com a boca, que queria levá-la para matar ela, porque o trabalho que foi feito foi esse trabalho para destruir a vida dela, para matar ela. Então nós sabemos que durante a palavra muitas coisas acontecem, né? A libertação também acontece na palavra, no louvor, na posição de mão, e nós sabemos que o inimigo, ele trabalha, né? E tem casos que pessoas levantam até mesmo do lugar para ir até o pastor, confrontar, dizer como que sabe da minha vida, como é que não sei o quê. Então, são pessoas que ainda estão na carne, ela não compreende as coisas do Espírito, mas a libertação ela vai acontecendo, né? Quando ela vai fazendo, né, as campanhas, Deus vai libertando ela vai ouvindo, vai libertando, vai aceitando. Então, um processo de libertação, né? Então, as pessoas que muitas vezes ela liberta, pelo louvor, ela vai louvando ao Senhor, ela só chora, chora, porque Deus está lavando, Deus está limpando, né? Tem muitas pessoas que não vão manifestar possessamente, mas tem pessoas que elas vão se libertar diferente das outras. Então, aqui a raiva estava se manifestando de Acasias, né? Estava se sentindo confrontado, né? Com essa situação, pelo que o rei falou, o rei não, Elias falou, e ele era homem de Deus, ele sabia das coisas que ele estava fazendo de errado, porque o Senhor falava, o Senhor ia lá e falava para ele, e então confrontava, então ele ficava irado, revoltado. Então, são coisas que Deus revela para aquele que está ligado nele. E isso muitas vezes as pessoas não compreendem, não entendem, né? Porque para elas são loucura, não discernem, para ela o discernimento espiritual é loucura, não compreende com a lógica humana, né? Porque elas não compreendem porque não são da luz, né? Elas estão na escuridão, mas desde o momento que ela vem para a luz, né? Ela aceita Jesus, os olhos dela passam a ser abertos, ela passa a enxergar com clareza, né, as coisas. Então, esse confronto durante a palavra vai existir, mesmo que não manifeste, mesmo que nas reações não fale nada, mas lá dentro daquele coração vai haver um confronto, vai haver uma revolta, vai haver naquele momento um reboliço tão grande, quietação tão grande que ninguém vê, mas lá naquele coração está um reboliço, está uma revolta, está muitas coisas passando na mente, no coração, porque as coisas estão começando a clarear e aquela escuridão, né, está saindo e as coisas vai passando a ter sentido, porque as coisas sem o Senhor, sem a palavra, não tem sentido. Mas quando o sentido entra, quando a fonte de vida entra, a palavra de Deus é a nossa fonte de inspiração, ela entra, a nossa vida passa a ter sentido. Agora, sem a palavra, sem esse clarear, a nossa vida não passa a ter sentido, porque ela fica uma vida sem fundamento. Mas quando o fundamento está em nós, quando a base está em nós, né, a gente passa a ter raiz, a gente passa, né, ser transformada por essa base, por esse firmamento, né, a nossa rocha firme, Jesus. Então, nós sabemos que sempre vai haver o confronto da luz e das trevas. Aqui, quem estava nas trevas era Acasias, que deveria de estar na luz, conduzindo o povo de Deus, né? Mas estava nas trevas, então estava rejeitando, estava negando as palavras de Deus, estava achando ruim, porque a palavra de Deus estava no de encontro, porque queria consultar os deuses, né? Consultar Baal, Zebub, porque para eles era mais fácil, porque eles queriam estar sobre o domínio, os seus próprios domínios, não sobre o domínio de Deus. Então, para você ver, né, que até Satanás, o diabo, queria estar sobre o domínio do Senhor,
por isso que ele caiu do céu, por isso que ele foi um filho rebelde, queria ser mais do que Deus. Então, com isso, nós vemos que essa rebeldia, né, tem imperado, né, tem imperado nos corações das pessoas, fazendo ela se rebelar, se voltar contra Deus, ser filhos que desagradam a Deus. Mas o que nós entendemos e aprendemos, que o nosso Deus sempre está de braços abertos para acolher aqueles que se arrependem, que se voltam para Ele, para aquele que quer agradar a Deus, entende, né, que o Senhor vai voltar, e se aqueles que não aceitarem a Ele como seu único Senhor e suficiente, vai ficar, né? Vai ficar, e os dias não serão bons. Então, a boa escolha de hoje vai resultar em vida, né? Vai resultar em transformação, né? E, ou seja, o seu nome vai estar escrito no livro da vida, né? A vida pode entrar quando nós aceitamos, né? Um coração duro, coração fechado, não tem como Deus entrar, né? Então, aqui nós estamos vendo que os adversários estavam lutando contra o homem de Deus, por ele fazer o bem, por ele falar o bem, e isso estava causando revolta. Pois é, todo aquele que prega a palavra de Deus, todo aquele que é enviado de Deus vai sofrer retaliações no mundo espiritual, né? Ser a boca de Deus muitas vezes não é fácil. Por quê? Porque o inimigo sabe que a luz vai libertar o que está na escuridão. A luz vai chegar para aqueles que estão longe do Senhor, porque o diabo não quer que os filhos de Deus sejam salvos. Ele quer que os filhos de Deus sejam humilhados, envergonhados, né? Fique aí manifestando uma identidade que não é de Cristo, né? Para envergonhar a feitura e a imagem que Deus criou, né? Mas foi para isso que Deus, o Senhor, mandou o seu Filho, para desfazer a obra do diabo. E nós estamos aqui no nome dele para fazer as mesmas obras que ele fez, e como a Bíblia diz, realizar ainda maiores do que ele diz, né? Para que o nome dele seja glorificado. Ou seja, o nosso Deus, ele está no nosso meio, poderoso para nos salvar, né? A palavra dele se cumpre, ele guarda, ele cuida aqueles que estão a serviço dele, né? E ai daqueles que tocar no ungido do Senhor, ai daqueles que pensar em tocar e fazer o mal no filhos que são propriedade exclusiva de Deus. Bom, essa palavra tá uma bênção, né? Já estamos em Segunda Reis, Primeira Reis, né? A gente começamos já do capítulo, mais no meio assim do capítulo, né? Mas essa passagem aqui é uma bênção, e no próximo capítulo eu estarei falando que Elias é levado ao céu, né? Estava lendo essa passagem aqui, achei interessante, muito linda essa passagem. Eu não vou falar, só vou falar amanhã, mas amanhã estarei falando do capítulo 2, amém? Essa passagem aqui é muito forte, né? Mas que fica no nosso coração, venhamos reter o que é bom. O que não for bom, a gente tira, porque se a gente está andando no caminho certo, se a gente está fazendo o que agrada ao Senhor, que continuemos. Mas para quem não está andando no caminho certo, para quem está desagradando ao Senhor, volte a andar no caminho certo, para que as bênçãos do Senhor prossigam na sua vida, para que em tudo te vá bem, porque o intuito do Senhor não é condenar, só condenar, é para disciplinar, para repreender e colocar cada um dos seus nos seus caminhos, porque ele é um pai que ama, ele é um pai que tem planos, e o intuito dele é de salvar a todos. Então, o pai ama e vai repreender. E a repreensão dele no presente momento não é boa, porque vai tocar, vai confrontar, né? Mas é para o bem, né? Porque lá na frente, né? E você não vai colher frutos ruins. Então, uma repreensão agora, mudando de rota, lá na frente você não vai ter uma colheita ruim. Suas colheitas vão ser boas, porque as suas atitudes e as suas escolhas que vão ser boas, que vai ser assertiva, vai gerar vida, e você não vai viver debaixo de maldição, mas debaixo da bênção, porque o nosso Deus sim nos ama, né? Ele nos ama e quer o nosso bem, somente Deus, né? Ele sim, ele quer o seu bem. Então, se ele fala, ele faz o que ele manda, né?
porque Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Amém? Se você já está aí, no propósito de Deus, está sendo filho obediente, se você está ouvindo e colocando em prática, em tudo dai glória, em tudo dai graças. Amém? E orai por aqueles que estão afastados, por aqueles que estão na escuridão, em nome de Jesus. E Deus vai abençoar para a glória de Deus. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e juntos, unidos, estaremos mais fortes ainda em prol do reino de Deus. Agradeço pelos 900 inscritos no canal e até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e seja abençoado para a glória de Deus. Tchau, tchau.